Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 9 de junho de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência que foi lida, ressaltando que a doutora Mônica está substituindo uma vaga aqui do colegiado, que ainda não foi preenchida, permanecerá conosco durante toda a sessão. Gostaria de dar início, eu tinha ficado em vista em mesa o 49 e 50, a gente começa por eles, Wesley, ou você quer passar para Eu posso sim, eu estou só terminando de colar ele aqui. Então a gente vai para o 56 do Dr. João, tá. Engenharia e Construções. Vamos. Lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de lançar adequadamente sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, CFL 34. Aí consta do termo de encerramento, que nos livros de área e razão 2007, não constam as construções dos ginásios poliesportivos, contratados pela Caixa Escolar São Francisco. Enfim, essa obra não constou da contabilidade da empresa. Na apreciação da impugnação do lançamento, resolveu o colegiado da qual converter julgamento em diligência para que, diante das alegações do impugnante, fosse esclarecido o aspecto material da infração, especificamente se não teria ocorrido a escrituração das obras ou se houve escrituração inadequada. O resultado da diligência, 113, apontou que o que motivou o lançamento não foi a falta de escrituração, mas o fato de que os eventos contábeis em questão não foram escriturados em títulos próprios da contabilidade, como admitiu o contribuinte em sua impugnação. O contribuinte se manifestou do resultado de diligência por estágio, a impugnação foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário que se alegou. Aqui está todo o recurso, é só esse parágrafo. Mesmo não constando em títulos próprios, as obras no livro de área e razão estão de maneira clara e escrituradas. Todas as guias de recolhimento, folha de pagamento, montante das quantias descontadas, totais recolhidos, não tendo gerado nenhum prejuízo aos cofres públicos e não deixou de escriturar, apenas tendo escriturado em contas diferentes, conforme o xerox das folhas em anexo. O relatório. O tempestivo dele conheço, em síntese, o requerente admitiu a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória, mas pugnou pelo cancelamento da infração e redução da multa, visto que não houve má-fé e nem prejuízo para a Receita Federal. É certo que o lançamento é atividade vinculada, bom, preciso dizer isso, né? Portanto, identificada a ocorrência do fato gerador, a constituição do crédito tributário é imperativa. Nos termos do artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Portanto, as alegações de ausência de má-fé ou de inexistência de prejuízo ao erário não têm o condão de excluir a responsabilidade do contribuinte, ou por negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 56, Engenharia e Construções Vegran, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Eu vou seguir para o 57 do Dr. João, aí depois a gente vai para os do Wesley, que a gente já finaliza os do João de Previdência aqui.
Contene, material de construção. Isso, vou fazer 57 e 58, que aí eu fico tranquilo. Né? Pode ser. Ontem eu dominei o dia, aí eu fico já calado de hoje para amanhã. Tudo bem. Multa isolada por deixar o contribuinte devidamente intimado de exibir documentos relacionados com as contribuições sociais. A impugnação do lançamento foi considerada procedente em parte. Na ocasião, o colegiado da qual entendeu que era descabida a exigência de documentos e informações relativos ao período de 3 de 98 a 12 de 2001. Planejou-se recurso voluntário, que se alegou essencialmente que a obra que foi objeto de fiscalização foi concluída em 98, e, portanto, o contribuinte já não possuía os documentos a ela relativos, que a decadência da obrigação acessória acompanha a decadência da obrigação principal. É o relatório suficiente. O recurso é tempestivo e dele conheço. Quanto à alegação de que a decadência relativa à obrigação acessória acompanha a decadência da obrigação principal, não reside razão ao recorrente. Embora o prazo decadencial seja igualmente de 5 anos, as obrigações tributárias principal e acessória possuem fatos geradores próprios e independentes, definidos em lei e que podem ocorrer em momentos diferentes, o que implica termos acordos distintos. A intimação descumprida por estais franqueou ao intimado apresentar os documentos até 13 de 11 de 2007. Por conseguinte, o fato gerador da multa ocorreu em 14 de 11 de 2007, data a partir da qual o contribuinte já se encontrava em mora. O lançamento ocorreu em 27 de 12 de 2007, portanto, não superou a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir a multa por descumprimento de obrigação acessória. Quanto à matéria substantiva do recurso, o recorrente não contesta o desatendimento parcial da intimação, mas alegou que já não possuía os documentos exigidos porque a obra que motivou a ação fiscal foi entregue ao contratante, Prefeitura Municipal de São João, em 29 de 12 de 98, como atesta documentos fornecidos pela contratante, por 85. Em diligência procedida pelo colegiado antecedente, esclareceu-se que a intimação desatendida referiu-se a documentos relacionados a uma obra específica executada pelo recorrente sob contrato com a Prefeitura Municipal de São João. A questão essencial da lide é determinar se o contribuinte, no momento da intimação, estava obrigado a manter consigo algum dos documentos exigidos pela autoridade fiscal e que não foram apresentados. A decisão recorrida asseverou que, em face da decadência quinquenal da obrigação principal, a intimação, que foi lavrada em 10 de 2007, não poderia exigir documentos de 3 de 98 a 12 de 2001, porque, aspas, não havia mais a obrigação da empresa de mantê-los arquivados. Bom, neste ponto, não merece reparo aquela decisão. Porém, em relação aos demais documentos exigidos, a decisão não foi, ao meu ver, acertada, pois percebo que, mesmo em relação a eles, não havia obrigação de guarda, pois se referia a uma obra concluída em 98. O artigo 1194 da Lei 10.406, Código Civil, determina que a escrituração e demais documentos relativos à atividade empresária devem ser mantidos em boa guarda enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. No presente caso, a ação fiscal que teve início em 10 de 2007 pretendia verificar a regularidade do cumprimento da legislação previdenciária relativa à obra contratada pela Prefeitura, que já havia sido concluída em 98. Ora, já estava decaído o direito de lançar as contribuições previdenciárias. O contribuinte já não estava, então, obrigado à guarda dos documentos exigidos. Considerando que todos os documentos relacionados como não apresentados eram decorrentes da atividade empresária, que o direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários daqueles períodos já estava decaído, que não há prova de que havia situações não atingidas pela prescrição, e que o recorrente não ignorou a intimação, esse é um ponto importante, ele compareceu, atendendo dentro das suas possibilidades, uma vez que já não possuía todos os documentos exigidos e nem estava mais obrigado a mantê-los em boa guarda, a multa em questão não pode prosperar. Então, eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Wesley, como vota? Acompanhe, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho.
Então, item 57, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Vou passar para o último do Dr. João, o 58, agropecuária paralelo, já é ITR, né, o assunto. Muito bem, ITR 2005, relativo ao imóvel tal, resultante da revisão da declaração de ITR, em que foi glosada a área de reserva legal e foi arbitrado o VTN com base no CIPT. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada parcialmente procedente, admitindo-se a área de reserva legal averbada à margem da escritura pública e a área de preservação permanente comprovada por laudo técnico. Foi interposto recurso de ofício. O contribuinte apresentou recurso voluntário em que arguiu: a área de reserva legal a ser considerada é 20.000 hectares, 20.002 hectares, equivalente a 80% da área total do imóvel, a despeito da existência de averbação apenas de 12.500 hectares, pois a isenção dessa área decorre da lei. Deve-se considerar as áreas de preservação permanente de 2.702 hectares, consoante o laudo apresentado. Deve-se utilizar o VTN constante do laudo juntado, que é de R$ 51,90 por hectare. E a área de 4.800 hectares declarada como de exploração extrativa corresponde, na verdade, a áreas de descanso que deve ser reconhecido. O julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora esclarecesse se o VTN derivado do CIPT foi baseado na aptidão agrícola. A diligência esclareceu que o valor constante do CIPT utilizado no lançamento foi obtido pela média das declarações de terra do município. É o relatório. Recurso de ofício. Consta dos autos que o montante desonerado da decisão é menor que 2.500.000, portanto, com fundamento na súmula CARF 103, eu não conheço o recurso de ofício. Recurso voluntário. Recurso voluntário é tempestivo. Não conheço, entretanto, da questão relativa à área de preservação permanente, porque já foi decidida. Não conheço, entretanto, da questão relativa à área de preservação permanente, porque já foi decidida favoravelmente ao recorrente e não remanescendo litígio a respeito. Não conheço também da matéria relativa à reserva extrativa, porque em relação aos 4.800 hectares declarados como reserva, e que o recorrente alegou serem, na verdade, área de descanso, eles não foram excluídos na revisão da declaração do contribuinte, e, portanto, foram deduzidos do cálculo da área tributável. Ademais, para efeito exclusivo de se conhecer o grau de utilização, o efeito de ser área de exploração extrativa ou de descanso é o mesmo. Por fim, a exclusão pelo contribuinte na sua declaração de TR da área de 4.800 não foi glosada e, portanto, sobre essa área não há controvérsia. Registre-se que, ao acatar a alegação trazida pelo recorrente, resultaria em modificação para maior do tributo devido, que não é possível em sede contencioso administrativo. Quanto à reserva legal, não conheço da alegação de existência dos 20.002 hectares, porque na declaração de TR e na impugnação, o contribuinte informou que possuía 20.000 hectares. E essa foi a área que foi apreciada no lançamento. Então, eu não conheço dessa alegação de mais 2,3 hectares. Portanto, conheço apenas dos questionamentos acerca da glosa parcial da área de 20.000 hectares de reserva legal e do VTN. Da área tributária, reserva legal, vamos lá. O lançamento se limitou a excluir da declaração. Bom, aqui eu acho que não sei se vale a pena ler. Ele, na verdade, ele mesmo admite, não é controverso, que só está averbada a margem da escritura 12.500 hectares. E já foi concedido lá na decisão de primeira instância. Ele diz o seguinte, na área, aqui é Amazônia Legal, portanto, legalmente, lá na área de Amazônia Legal, a reserva legal deveria ser 80%. O fato é que ele não averbou os 80%, então ele não tem como deduzir os 80% mínimos que a lei determina que seja reservado como área de reserva legal. E ele quer que se abata essa área prevista na lei. E como não tem a averbação à margem da matrícula, não tem como dar provimento. Essa é a essência aqui do lançamento. Quanto ao VTN, o CIPT não é com aptidão agrícola, assim deve ser acatado o VTN alegado pelo contribuinte no recurso,
que foi de 51,90, que é o que ele diz que é o VTN da terra. Conclusão. Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo somente das questões afetas à área de reserva legal e ao valor da terra nua, e dar-lhe parcial provimento para admitir o VTN de 51,90 por hectare. Aqui, doutora Sheila, tem que fazer uma mudança. Conhecendo somente das questões afetas à área de 20 mil hectares de reserva legal. Conhecendo somente As questões afetas à área de 20 mil hectares de reserva legal. Porque tem uma parte da reserva legal que eu não conheci, que são 2 hectares. das questões afetas à área de 20 mil hectares. 20 mil hectares de reserva legal Valor da terra nua. e ao valor da terra nua, e dar-lhe parcial provimento para admitir o VTN de 51,90 por hectare. Certo? Falta você colocar que você não conheceu do recurso de ofício. Ah, sim, tem razão. E colocar meu nome aqui embaixo também. Obrigado, doutora Sheila. Doutor João, no item 2.2, a diligência esclareceu que o valor constante do CIPT não considerou a aptidão agrícola, né? Isso. Não considerou, que aqui no texto, pelo menos no que eu estou lendo, está considerou. Não sei se... Onde que está? Item 2.2. Quanto à base de cálculo do tributo, aplicou-se o BPM. Não considerou. Muito obrigado, doutor. Não considerou aptidão agrícola, tem derivados valores A médios. palavrinha que faz uma diferença. Nesse caso, não, aqui total. teria embargo, porque ficaria contraditório. Nesse caso não teve laudo. Oi? Nesse caso não teve laudo, você está considerando o CIPT declarado. Não teve. Não, o CIPT que ele alegou no recurso, 51,90. Ah, não tá. Então tá aqui, o VTN alegado pelo contribuinte no recurso. Certo, tranquilo. Ok. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Eu acompanho. Tá. Dr. Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Não saiu, Mônica. Não saiu. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Então, item 58, agropecuária paralelo. Acorda o membro colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício, conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo somente das questões afetas à área de 20 mil hectares de reserva legal e ao valor da terra nua, e dar-lhe parcial provimento para admitir o VTN de 51,90 por hectare. Deixa eu ressaltar aqui que o processo foi julgado de manhã. Eu vou pedir só um minutinho, sem prejuízo do início da leitura aí do voto do Wesley. Tá bom? Rapidinho. Tá. Então a gente pode ir, Wesley, é o 49 e o 50. Pois bem, como eu tinha comentado antes, enfrentando a questão lá do lançamento, né, em relação ao 49,50, o recurso voluntário promovido pela múltipla gestão de pessoas, ela teria sido, então, não teria, no caso, sido corretamente enquadrada no Fundo de Previdência e Assistência Social,
e assim não teria recolhido as contribuições previdenciárias devidas ao caso concreto, como dito, porque realmente ela não preencheu alguns requisitos. E aí, continuando os debates de ontem, o desenquadramento se daria em razão de que ela teria realizado contratos, né, de forma, com período indeterminado, quando, na verdade, seu objeto deveria ser com períodos determinados, especificando os seus serviços a serem realizados. A decisão de primeira instância analisou o feito e também trouxe uma outra consideração, que foi o atestado, né, o certificado, pelo Ministério do Trabalho. Então, a recorrente junta ao processo, em seu recurso, alegando que ela teria esse certificado e que o ônus de prova, neste caso, seria da Fazenda, no sentido de comprovar que ela teria agido, né, de maneira a não obedecer os termos da Lei 6.019, de 74, hoje atualizadas pela Lei de 2017, que fez aí umas alterações em 2017. Então, fez assim uma análise mais aprofundada em relação à Lei de 74, ela não especifica de maneira a dizer que não cumpriria, né, os requisitos a empresa que formalizasse contratos temporários de maneira indeterminada, mas, ao mesmo tempo, não seria coerente fazer uma lei com regulamentando, né, com regulamentações sobre esta atividade de empresa com atuações temporárias. Posteriormente, algumas alterações legislativas foram sendo inseridas as mais requisitos, e neles foram adequados e colocados também a questão da obrigatoriedade de se discriminar o prazo que seria feito e estipulado, né, os serviços. Então, fazendo uma análise de um cotejo analítico de toda a lei, não aplicando aqui as questões das alterações, mas aplicando o objetivo da lei, né, pelo conjunto probatório, em razão dos contratos firmados, não terem especificamente um prazo estipulado, né, como nós vimos ontem aí, esse prazo ele sempre foi realizado de forma indeterminada, mesmo que ele tenha sido em alguns meses ou até 12 meses, como foi dito, que não seria um impedimento, seria dito ali pela fiscalização, em alguns casos ficou mais de 12 meses, ou ficou até 12 meses, o que estaria em desacordo com a lei, mas a lei não diz que tem que ter no mínimo 3, 6, 9, 10, 12, pode ter outros tipos de prazos, né, mas tem que estar estipulado no contrato isso, justamente para poder ser realizado um cotejo de verificações pelo fisco, e não é o que se constata dos contratos juntados ao processo. Então, nesse caso, sem nenhuma prova ao contrário, justificativa ou informação que pudesse afastar a acusação fiscal, ou que desse ao menos um mínimo de condição para uma avaliação dos períodos referente aos contratos juntados ao feito, fica inviável dar provimento ao pedido da recorrente. Lembro aqui que ela menciona que foram feitos alguns contratos com prazos específicos, que foram renovados, mas ela não enfrenta a questão do prazo indeterminado do contrato. Eu acho que isso é um ponto bem essencial, porque foi onde a fiscalização diretamente bateu para poder realizar a autuação, e teve pouco fundamento no recurso sobre esse tema. Então, assim, eu estou conhecendo do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Esse vai se aplicar também ao 50? A mesma questão? A mesma questão, porque, né, mantendo aqui, o 50 é preparar as folhas, se não me engano. Não, deixa eu ver aqui. Aí a gente já vota junto, se for o caso. Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores. Então, vai se aplicar. Esses são os mesmos fatos geradores, Isso. Eu até tentei verificar e fazer uma interpretação favorável aqui ao contribuinte, mas não teve como, porque os contratos juntados, eles estipulam um prazo indeterminado. E a empresa, ela é, né, uma sociedade empresarial temporária, né, contratos temporários. Então, teria que estar especificado isso no contrato. Eu acho que foi todos os outros requisitos teriam sido observados nesse contrato. Mas esse acho que é o principal e que caracteriza, né, a atividade da empresa. Apesar do certificado do Ministério do Trabalho em 2005, né, e as autuações aí foram do período de 2002 a 2007. Ok. Então, ok. Dr. Wesley tá negando provimento ao recurso aos itens 49 e 50. Alguém tem algum questionamento? Acho que já debatemos, né, ontem, mais ou menos, o processo. Dr. João. Eu acompanho e concordo com o relator que a questão essencial do processo não foi nem enfrentada, que é, a despeito do título trazido no contrato, a natureza da prestação de serviço, que, dadas as características de renovações constantes, estava claro que era o prazo indeterminado. Concordo com o relator. Dr. Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, itens 49 e 50, da múltipla gestão de pessoas, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Agora a gente vai para imposto de renda. Os 59 e os 60 saíram de pauta. O próximo item é o 61, da doutora Letícia Ediane Herculano João. São os processos da tarde. Nesse lançamento de imposto de renda, nós temos a recorrente, que é a Ediane, e o Fagner é o companheiro dela, então, companheiro que figurou nesse lançamento como responsável solidário. Nesse caso, eu já até debati um pouco essa questão, porque a recorrente, ela sustenta basicamente a questão da qualificação, basicamente não, unicamente a questão da qualificação da multa deste lançamento. Na verdade, ficou muito bem constatado no relatório fiscal que as contas bancárias da contribuinte eram movimentadas para recebimento de recursos dela próprio e do então companheiro que é co-obrigado neste PTA. Bom, eles eram parceiros de uma empresa que chama Pretel Advogados, fazendo consultoria tributária, e recebia um percentual por essa consultoria. O relatório fiscal, ele é bem conclusivo, ele ouve, ele intima os responsáveis pelo escritório, ele tem a oitiva tanto da contribuinte, hora recorrente, tanto do Fagner companheiro,
Então, a premissa fática, ela é incontroversa, que existia um movimento na conta bancária dela, recorrente, tanto para uma remuneração própria, quanto do seu companheiro. E o acórdão manteve a multa qualificada. O recurso voluntário, ele sustenta basicamente, unicamente a questão da qualificação da multa, tá? E ele cita, no primeiro ponto do recurso, ela cita o relatório fiscal, destacando que for apurado que as contas bancárias tinham 2 titulares de fato, tendo a fiscalização auferido que parte dos valores teriam origem em rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício e a outra parte dos valores que é desse feito. Essa atuação fiscal, ela foi desmembrada em outro PPA, que é desse rendimento de trabalho sem vínculo, que já foi até julgado, que não tem nada a ver com o presente processo. Que nesse presente feito, a gente está discutindo a omissão de rendimentos de depósitos bancários. Bom, aí a tese central dela é o seguinte: se a autoridade fiscal aplicou a presunção legal do artigo 42, ela não pode aplicar essa presunção para fins de qualificação da multa de 150%. Se a mera, item 3 do recurso, se a mera presunção de omissão de receitas fosse suficiente para a aplicação da multa qualificada de 150, seria letra morta a referência feita pelo artigo 44, parágrafo 1º, que exigem a qualificação das condutas praticadas pela recorrente. Ainda que a omissão de receitas possa ser presumida, o dolo, ou seja, a intenção do contribuinte em praticar o ilícito, deve ser cabalmente comprovado pelo físico. No caso, tratando de lançamento exclusivamente em presunção, não há que se falar em dolo, eis que onde há necessidade de uso da presunção, não há prova inequívoca do dolo. O acórdão recorrido se fundamentou em recebimentos de recursos oriundos de contratos em que o mesmo figurou como parte, ou seja, em fatos relacionados ao outro PPA. Cita a súmula 14 do CARF, cita a jurisprudência do CARF, conclui defendendo a ausência da prova do dolo. A solução da única matéria litigiosa nesse recurso, a saber, qualificação da multa de ofício lançada no auto de infração, se resolve pelo cotejo das súmulas do CARF, que hora passa a transcrever. Eu cito a súmula 14 a 25, que de fato corrobora com a tese da recorrente, de que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude, e a 25, que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses do artigo 71, 72 e 73. Na lógica do recurso da recorrente, a presunção de omissão de rendimento, em especial a tipificada no artigo 42, fundamento legal do presente lançamento tributário, não autoriza por si só a qualificação da multa de ofício. Nesse sentido, não se prescinde da prova do evidente intuito de prova ou de uma das hipóteses desses artigos citados. Como sustentado no acordo recorrido, nos casos de lançamento, a regra é a aplicação da multa 75, estabelecida no inciso 1 do artigo 44. Aí eu cito os artigos, né, sonegação, o artigo 71, 72 e 73. E também transcrevo o entendimento do acordo recorrido. Insiste a recorrente a necessidade de o dolo ser provado, mormente por se tratar diante de um lançamento por presunção de omissão de rendimentos. No presente caso, entendo que a substanciosa prova da ocorrência do dolo hábil a atrair de forma inclusive cumulativa das hipóteses, vou mudar aqui, eu quis dizer que, inclusive,
que se confundem, né, as hipóteses que incide tanto de sonegação, fraude e conluio. Ora, o relatório fiscal foi conclusivo no sentido do uso da conta bancária da recorrente por interposta pessoa, no caso, seu companheiro. Aliás, essa premissa sequer foi refutada, seja no âmbito do procedimento investigatório, houve confissão do uso da conta por terceiro, seja na impugnação, ou seja, neste recurso. Por mais que a noção de conduta dolosa atraia uma cognição pela via da subjetividade, a súmula CARF número 34 objetiva sua caracterização de forma a vincular o entendimento de que, ocorrendo a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas, cabível a qualificação da multa. Eu cito a súmula 34, que fala que é cabível, né, essa qualificação da multa quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. E, como dito, é extremo de dúvidas que o companheiro da recorrente, solidário a essa obrigação tributária e revel, movimentou suas contas na condição de interposta pessoa. Fato esse incontroverso, repita-se. Disso decorre ser evidente a tentativa de que esse expediente de ocupação da também titular de fato da conta bancária prejudicasse o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador, com toda a sua extensão e complexidade. Cito jurisprudência do CARF. Como dito, a hipótese em questão, ao ser amparada integralmente pela súmula CARF número 34, vincula o entendimento acerca da ocorrência do ilícito hábil a legitimar a multa qualificada. Então, eu nego o provimento ao recurso. Ok, doutora. Parabéns pelo voto. Muito claro a explanação. Doutor, alguém tem algum questionamento? Doutor João? Doutora Letícia, parabéns pelo voto e pela forma com que a senhora fez a interpretação sistêmica das três súmulas, 14, a 25 e a 34, para sustentar que houve realmente a fraude quando o companheiro lá, o marido, seja quem for, né, voluntariamente usa a conta da esposa para ocultar fatos geradores. Isso aí é hipótese específica do artigo 71 da 4.502. Então, vamos fugir do intuito de fraude. Ele ocultou, ele dificultou o acesso da autoridade administrativa aos fatos geradores. Então, parabéns pelo voto, eu concordo, eu vou aderir integralmente. O doutor Wesley pediu a palavra. Eu estou com algumas dúvidas, sim. Por exemplo, o contrato juntado aqui, no teor da fiscalização, nós estamos aqui falando de uma possível sonegação, né, ou intuito de lesar o fisco, mas eu vejo que o contrato já indicaria aqui a própria, na página 20, né, fez aqui um contrato de prestação de serviço indicando a conta bancária até então da sua esposa aqui, né, de titularidade dela. Isso a gente pode considerar uma sonegação, já parte um intuito de lesar o fisco, no caso, porque ele já num contrato, ele coloca a conta bancária que ele movimenta, que ele acompanha. Assim, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre um ponto bem assim, para mim tá claro que ele está explicitando nos próprios contratos. Se a fiscalização tivesse alguma dúvida, ela já poderia, no próprio contrato, avaliar isso. Então, assim, me deixa só para um pouco assim, uma reflexão no sentido de, se eu fizer um contrato hoje com alguém, eu tenho que obrigatoriamente colocar a minha conta bancária, ou eu posso utilizar, por exemplo, da minha mãe,
Mãe, eu vou receber, porque a gente tem aí um acordo, eu tenho que pagar um financiamento, e esse contrato em específico eu vou botar na sua conta já para diretamente você receber. Será que é um intuito claro, assim, de lesar o fisco? Fiquei pensando um pouco nessa questão. Doutor João, doutora Letícia quer responder? Eu passo a palavra para o doutor João. Eu não sei se você acompanhou, mas eu fiz eu debati essa questão, não do caso específico, né? Essa tese jurídica, porque, particularmente, num primeiro momento, eu tive essa perplexidade com a matéria, sabe, doutor Wesley? Não sei se você acompanhou isso, né? Foi uma tese apenas jurídica que eu lancei e comunguei com essas suas digressões. O que eu entendi ao ler toda a questão, inclusive me reportei aos acórdãos paradigmas dessa súmula de interposta pessoa, que é muito claro, no sentido de que é aquilo que eu quis colocar no meu voto. Eu tenho muita dificuldade em apontar dolo, que é um elemento muito subjetivo. E essa súmula me trouxe um parâmetro, uma objetivação de uma conduta hábil a ser qualificada a multa. E a partir do momento que a pessoa utiliza uma interposta conta, né, eu vejo como um risco muito claro assumido, aquilo que eu também coloquei no meu voto, né, de não apontar imediatamente a fiscalização toda a complexidade do fato gerador. Tanto que iniciou-se a fiscalização por depósito bancário, porque a fiscalização notou ali, né, a contribuinte, a recorrente, ela não declarava esses valores, né, e ela apontou essa discrepância. Então, ou seja, nessa sua lógica, foi possível sim iniciar a fiscalização pela existência dos depósitos, mas na sua complexidade, que é a imputação do sujeito passivo, né, isso tudo não é possível. Eu acho que a súmula meio que objetiva a questão, mas é uma questão que eu debati muito, né, principalmente com o doutor João, né. Doutor João. Bom, doutor Wesley, não há nenhum problema de fazer um contrato e pedir que o pagamento seja feito dessa ou daquela forma, nessa ou naquela conta. Não é essa a questão que está aqui, não é isso que configura o dolo, isoladamente. Tem uma questão antecedente, que é a omissão de rendimentos. Então, veja só, e é o que diz a súmula. Caracterizada a omissão de rendimentos, o fato desses rendimentos terem sido omitidos, que foram omitidos, terem transitado numa conta de interposta à pessoa, que caracteriza o dolo. Então, isso que está dizendo a súmula. Não é apenas transitar na conta de outra pessoa. É isso que transitou ser um rendimento omitido. Esse é o ponto essencial. Então, não se discute, o contribuinte nem se defendeu da omissão de rendimentos. Ele se defendeu só da qualificação da multa. Então, ele admite que ele oferiu rendimentos e que não ofereceu tributação. E teria sido tributado com a multa de ofício de 75%, sem problema nenhum, se esses rendimentos tivessem transitado na conta dele e fossem presumidos com base na presunção legal. Mas não foi isso que ele fez. Além de omitir os rendimentos a oferir, além disso, ele ocultou os rendimentos na conta de outra pessoa. É a hipótese explícita da súmula 34. Mas ainda que não houvesse súmula, veja só o que diz o artigo 71 do 4502. A negação é toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador. Não me parece que tenho dúvida que ao transitar os meus recursos, sabendo que o fisco acompanha os depósitos bancários, sabendo que é possível se identificar ali a ocorrência de fatos geradores, ocultar esses fatos geradores numa outra conta bancária, de outra pessoa, de outro em tese sujeito passivo, não me parece que é difícil ver no dólar aí. Tem até um agravantezinho aqui, que é claro que não é um argumento jurídico, mas é uma questão prática, que se tratavam era um escritório de assessoria tributária. Ou seja, embora ele não tenha alegado isso no recurso, claro, mas ficaria até difícil você imaginar que ele desconhecesse isso. Às vezes a gente trata com situações aqui, sei lá, de proprietário rural, que tem pouco conhecimento de como se constituem os fatos geradores dos tributos. Não é exatamente o caso. Então, eu concordo com a relatora, não me resta dúvida alguma que esse consultor tributário, seja o que for lá, ele omitiu os rendimentos, para começar, ele omitiu os rendimentos, ele não declarou os rendimentos, ele omitiu e nem se defendeu disso. E, além de ter omitido, fez com que esses documentos transitassem na conta de uma outra pessoa para não aparecer na conta dele. Isso não me parece que tenha dúvida quanto a isso. Dificilmente, eu entendo que vai achar uma hipótese tão clara de aplicação do artigo 71 da Lei 4.502. Mais claro do que isso é só ele confessar, aí a gente nunca vai encontrar, para encontrar alimento subjetivo, né? Tem uma certa resistência nessa interpretação. Estou lendo aqui o relatório, né? Doutor Wesley, só para deixar claro, eu particularmente não concordo com o voto da DRJ, tá? Eu não julguei pelo fundamento do voto da DRJ, porque, de fato, eu concordo com o argumento do recorrente quanto a DRJ ter misturado os PTAs. Porque um PTA foi, por essa questão de um outro fato gerador, eu concordo. Eu me curvei à súmula, tá? Vou deixar claro, porque eu fiz questão de indicar aí tanto o relatório fiscal ao que foi decidido pela DRJ, porque eu não estou entendendo como a DRJ, eu estou entendendo que a qualificação da multa é pela utilização de interposta pessoa. Que não está esse o fundamento. Mas que eu posso, obviamente, expor o fundamento que eu estou julgando, principalmente, né, na nossa liberdade de fundamentação, no caso. Se a presidente me permitir pegar a vista à mesa para poder terminar de ler aqui o relatório, que ele é bem extenso. Podemos sim. Pode Podemos, ser? Pode. A gente sai em vista em mesa, então, ele. Deixa eu colocar aqui, até melhor. Que a gente simplifica os debates. Eu vou colocar, então, aqui que ele vai sair em vista em mesa. Vamos para o próximo, então. 62 e os 63 saíram de pauta. 64 do Dr. Paulo Rubens Abrão. Microfone. O microfone está desligado. Bom, vamos lá. Omissão de rendimento do trabalho assalariado classificado como isento, em relação aos quais não foi comprovada a isenção, crédito tributário total na ordem de R$ 1.200.000.
Recorrente foi contratado inicialmente por prazo determinado, caso em que o encerramento prematuro do contrato implicaria a indenização prevista em lei. O contrato foi prorrogado por prazo superior a 2 anos, de modo a descaracterizar a condição de contrato temporário, à luz da legislação trabalhista, de modo que a cláusula penal do contrato de trabalho, assim caracterizado, afigurou-se mera liberalidade, não estando abarcada por nenhuma norma isentiva. A impugnação apresentada foi julgada improcedente. Em sede de recurso voluntário, o recorrente suscita prejudicial de decadência, ele argue a decadência mensal, alega que os rendimentos reputados omitidos são isentos, por se tratar de indenização trabalhista, e contesta a multa de ofício dada a natureza confiscatória. Bom, vamos ao voto. Eu não conheço da arguição de inconstitucionalidade as sacadas contra a exigência da multa de ofício e contra o inciso 5 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88, que restringe a isenção conferida às indenizações trabalhistas. Aí eu cito a súmula CARF número 2. Eu afasto a prejudicial de decadência, posto que o fato gerador do IRPF devido no ajuste anual ocorre em 31 de dezembro do ano calendário. No mérito, firmo o entendimento de que o rendimento recebido pelo sujeito passivo em face da rescisão do contrato de trabalho, qualificado como indenização instituída por liberalidade das partes em contrato particular, não é isenta do imposto de renda, por falta de previsão legal, por não decorrer de lei, Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo a arguição de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento. É como voto. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 64, Rubens Abraão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Próximo item, Maria das Graças Peixoto, é o item 65 de minha relatoria. Deixa eu só abrir aqui, porque tá tudo bem lento. Eu não sei o de vocês, mas aqui meu Word... Não tá lento também. É uma lentidão só. Bom, aqui é um processo referente as seguintes infrações que eu grifei de amarelo. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O recorrente não declarou os rendimentos tributáveis recebidos da empresa comercial Jacó e Santos, conforme o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, ano calendário 2005. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Restou demonstrado que 2.028.411 uns quebrados, creditados em conta de depósito mantida pela recorrente, não tiveram suas origens comprovadas. Omissão de ganho de capital na alienação de imóveis. A contribuinte omitiu ganhos de capital obtidos na alienação de 8 imóveis no ano calendário 2005, no valor total de 163.186. Multa por falta de entrega de declaração de ajuste anual. Ela também não tinha entregado imposto de renda, entregou. Em 22/4 de 2009 foi lavrado auto de infração referente a essa multa por atraso. Bom, na impugnação, ela apresentou a impugnação tempestiva, onde ela alegou que não houve omissão de rendimentos,
pois o próprio auditor faz referência em seu relatório de ter sido informada renda anual de R$ 3.500, então ela disse que ela não omitiu porque a renda dela era R$ 3.500. Sua conta pessoal era uma espécie de conta transitória, onde eram depositados cheques dos clientes e os créditos das operadoras de cartão de crédito, relativos ao movimento da Comercial Jacob Santos, que o lançamento foi feito por presunção, que é incorreta a alegação de que ocorreram alienações de forma diferente das constantes das escrituras públicas, que os ganhos de capital relativos a alguns imóveis foram informados na declaração do seu esposo, que não é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual, porque não houve descumprimento, em função disso não houve descumprimento de obrigação acessória, que a venda de imóveis não foi feita com o intuito de preservar seu patrimônio, mas sim por motivos de foro íntimo. Bom, cientificada da decisão de primeira instância, eu li esses argumentos porque ela repisa esses argumentos no recurso e acrescenta que a multa exigida em relação à suposta falta imputada e as condições da contribuinte afrontam os princípios da razoabilidade, reserva legal e o não confisco e capacidade contributiva. Bom, indo ao voto, o recurso é tempestivo, mas conheço dele apenas parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de ofensas a princípios constitucionais em razão do disposto na súmula CAF número 2. Em relação ao mérito, ela, de acordo com o relatório fiscal, ela não comprovou em relação à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos, tá? Ela sustenta que não houve omissão, porque os valores seriam referentes a essa empresa, né? Comercial Jacó e Santos. Informa que o esposo dela era sócio da empresa e que requereu e obteve uma concordata preventiva, em que, em função disso, esses valores transitaram na conta dela, né? Porque a empresa estava em concordata, né? De forma resumida, essa é a justificativa dela. Para justificar os depósitos, ela apresenta, durante a ação fiscal, relatórios de saques para pagamentos aos fornecedores, declaração em ofício da empresa e notas fiscais. Bom, indo lá para baixo no voto, eu trato da questão da presunção, porque ela questiona no recurso, né? Então eu trago todas aquelas questões que a gente já é de conhecimento do colegiado, né? O artigo 42, a súmula 26, a 32, trago todas as questões relativas à presunção, a questão de que a comprovação tem que ser feita com coincidência de datas e valores, né, que não cabe a comprovação de forma genérica, e adentrando nos documentos que foram apresentados, né, a fiscalização já havia analisado esses documentos durante o procedimento fiscal e concluiu. Aqui eu trago a conclusão da fiscalização. Apesar do tempo fornecido para a comprovação da origem dos valores depositados, a contribuinte, do total a comprovar, 2 milhões, né, e pouco, apresentou notas fiscais que somaram somente um montante de 268 mil, conforme planilha anexo 1, que segue juntamente com o relatório. Esse valor representa pouco mais de 10% dos depósitos efetuados na conta corrente da contribuinte. Acrescente-se que parte das notas fiscais apresentadas não são hábeis para justificar a origem dos depósitos, por se referirem a compras para comercialização, 49 mil e pouco, devolução de compras e outras saídas não especificadas, remessas para conserto e transferências de mercadoria, operações, portanto, que não representam ingresso de recursos, além da indicação de uma nota fiscal inexistente, no valor de 846. Essas notas fiscais perfazem um montante de 87 mil, o que significa dizer que a tentativa de comprovação limitou-se ao total de 182 mil. Ademais, a maioria das notas fiscais, entre as poucas apresentadas, não são coincidentes em valores com os totais depositados. E aí ele cita um exemplo lá no relatório fiscal. Veja-se que a fiscalizada limitou-se a apresentar as notas expedidas para a empresa Comercial Jacó. As vendas efetuadas somente via cupom fiscal, que, regra geral, tratando-se de um supermercado, né, representaria a maior parte das vendas, não foram apresentadas ou relacionadas. Ademais, não foram juntados livros contábeis ou fiscais da empresa, onde pudessem ser confirmadas as remessas de recursos da empresa para a conta corrente da pessoa física fiscalizada, bem como a utilização daqueles recursos para pagamento de dívidas da mesma empresa.
Assim, não se consegue estabelecer, sem margem de dúvida, qualquer relação entre as notas apresentadas e os depósitos sujeitos à comprovação. Bom, em resumo, não há correlação de datas e valores com os documentos apresentados. Acho que nem... A DRJ analisa os documentos e tece as mesmas considerações, né? Que não há correlação de datas e valores. Então, aqui, ó, ademais, as notas fiscais apresentadas não são coincidentes em valores com os totais depositados, conforme demonstrado pela fiscalização. Também não foram identificados pelo interessado pagamentos concernentes a atividades da empresa utilizando-se sua conta bancária. E não foram juntados livros contábeis, enfim. Em relação aos depósitos, eu estou negando provimento, porque eu entendo que a documentação realmente não comprova, não há vinculação de datas e valores com os depósitos que foram lançados. E em relação à questão da impossibilidade da apresentação da escrita fiscal, o próprio relatório fiscal já traz argumentos suficientes, né, de que caberia ele apresentar, porque ele alega que ele estava numa concordata, que ele não tinha dinheiro para pagar o profissional da contabilidade e tudo. E aí aqui o fiscal, de forma resumida, aqui, ele fala, não, sim, para ele entrar com o processo de concordata e fazer toda a questão judicial da concordata, ele teria que ter, ele apresentou a contabilidade, então caberia, né, a ele, esse argumento de que ele não teria contabilidade não é cabível, né, então eu nego provimento. Em relação ao ganho de capital, a fiscalização apurou o ganho de capital, porque o que é que acontece? Eram 8 imóveis que foram vendidos no decorrer do ano de 2005, né, que era da fiscalizada e o seu cônjuge. Em seu recurso, a recorrente não contesta as alienações, mas sustenta que o cônjuge dele teria declarado esse ganho de capital. Afirma que as datas e valores das alienações são as constantes das escrituras. Bom, o que acontece? A impugnante... Deixa eu ler aqui, ó. Primeiramente, na elaboração dos demonstrativos de ganho de capital, de folhas 256 e 271, não foi considerado pela fiscalizada o disposto nos artigos 11 e 22 da Instrução Normativa 84 de 2001, que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital na alienação de bens e direitos por pessoas físicas. O que diz o artigo 11? Quando o imóvel for desmembrado do todo, o custo de aquisição deve ser apurado na proporção que a área alienada representar em relação à área total do imóvel. Artigo 22. Nas alienações de bens comuns decorrentes do regime de casamento, o ganho de capital é apurado em relação ao bem como um todo. E acho que ela apurou na proporção de 1/4. E aí a proporção que ela apurou estaria incorreta. Então, desta forma, não pode ser dividido por 4 o valor da venda do bem, embora pertencente a 4 pessoas físicas distintas, 2 casais, como se vê das escrituras e averbações. Ambos os casais adotaram regime de comunhão total de bens, sendo assim cada casal é responsável por metade do valor de aquisição e de alienação, já que de outra forma não dispõe as escrituras. Logo, os bens vendidos na metade que pertence à fiscalizada e ao seu cônjuge deverão ser considerados como um todo, em conformidade com o disposto no artigo 22 citado acima, e o custo de aquisição será proporcional à área desmembrada, de acordo com o artigo 11. Então, no presente caso, correta a fiscalização ao considerar os seguintes custos de aquisição para um imóvel de 1.825 metros quadrados, e aí aqui a DRJ traz uma tabela. Outra questão são os valores e as datas apontadas nas escrituras de vendas dos imóveis. A fiscalização intimou todos os compradores a comprovar a efetividade da operação imobiliária, apresentando todos os documentos a ela pertinentes, tais como contratos de compra e venda, recibos de pagamento, extratos bancários, onde se pudessem visualizar os pagamentos feitos para a quitação dos valores acordados, dentre outros. Da análise destes documentos, resta comprovado que algumas escrituras foram lavradas em mês diverso ao da transação e às vezes por valor abaixo do total negociado. E aí ele especifica imóvel por imóvel. Então, imóvel adquirido por Carla de Carvalho Reis. A escritura de folha 245 não cita a data do recebimento do valor da transação.
indicando apenas que o valor acordado já havia sido integralmente recebido pelos alienantes. Conforme recibo de pagamento de folha 423, apresentado pela compradora, o imóvel foi quitado na data de 4/2/2005 pelo valor de 30 mil. Imóvel adquirido por Alessandro. Também nessas alienações, a escritura de folha 246 é omissa quanto à data do recebimento do preço. As transferências bancárias efetuadas pelo comprador comprovam que os imóveis foram vendidos por 22 mil e 23 mil, nas datas de 9/2/2005 e 11/3/2005, respectivamente, conforme extrato bancário de folhas 430. O valor de 22 mil depositado na conta da fiscalizada, por ser de origem comprovada, não foi considerado para a tributação de omissão de receitas com base em depósitos. Imóvel adquirido por Luzilete. De forma resumida, o que aconteceu? A fiscalização circularizou todas essas pessoas e identificou divergência de valor, divergência de data, e fez o lançamento conforme a documentação apresentada por essas pessoas que foram circularizadas. Então, eu entendo como correto o procedimento da fiscalização, né, tendo em vista, né, todo o conjunto probatório que a autoridade autuante trouxe, e eu mantenho um lançamento pelos fundamentos da DRJ. Eu acho que não só o fato de estar na escritura, para mim, não é uma prova. Eu acho que o fiscal se cercou de todas as informações possíveis, trouxe uma série de documentos que estão anexados ao processo. Então, eu entendo que realmente restou muito bem comprovado essa questão do ganho de capital. A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A fiscalização lançou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, baseado em comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda retido na fonte, apresentado pela própria recorrente. Só que o que ela alega? Que ela recebeu um valor de 2.511 e que, em função do valor, o limite de obrigatoriedade de apresentação da declaração de ajuste, ela não estaria obrigada a declarar esse rendimento, mas tendo em vista que eu estou mantendo todos os lançamentos aqui no processo, também deve ser mantida essa infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Em relação à multa, também é o mesmo argumento. Ela fala que, pelo fato de ter recebido só R$ 2.511,97, ela não estaria obrigada a apresentar a declaração, mas por todos os motivos que foram elencados aqui no processo, tendo em vista que estão sendo mantidos todos os lançamentos, eu considero que também é devida a multa por atraso de entrega da declaração. Então, ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de ofensas a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanha. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Apoio, senhora presidente. Então, item 65. Maria das Graças Peixoto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de ofensas a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. A gente pode dar um intervalo, né? Eu vou interromper a gravação aqui.